Bom dia, queridos, a graça e a paz. Vamos aí dar início a mais uma aula, continuando o nosso tema a respeito do Espírito Santo e do processo de santificação. Hoje nós vamos falar da última e terceira fase, a fase da chamada santificação final. Lembrando, rapidamente, que nós trabalhamos uma santificação inicial, nós depois passamos por uma santificação progressiva e chegaremos à santificação final. Então, lembrando aí características de cada uma dessas fases, a santificação inicial está ligada à ideia de uma novidade de vida, a santificação progressiva ou intermediária está ligada à ideia de uma santificação relacionada a um processo. Nós passaremos toda a nossa vida aqui na Terra nesse processo de santificação, nessa fase do processo de santificação. É a fase mais longa, nós falamos semana passada, e agora nós trataremos da última fase da santificação, chamada santificação final. Santificação final, você provavelmente já ouviu falar, tem sinônimo de glorificação, ou seja, o corpo santificado na fase final significa que foi o corpo glorificado. É importante a gente falar que na glorificação o nosso corpo vai estar perfeito, terminado, totalmente acabado. O processo, no sentido mais amplo possível, desde quando começou, pela fase depois progressiva e agora a fase final, ele termina num estado de perfeição. Quando a Bíblia fala de um estado de perfeição durante a fase intermediária ou a fase progressiva, nós temos que lembrar que está falando de perfeição na busca, no ceder o coração, no colocar o coração todo à vontade de Deus, não no sentido de que fomos totalmente tratados, sarados e curados, e não temos mais nada para fazer e não vamos pecar mais e não vamos errar mais. Essa foi uma confusão que sempre foi gerada a partir de uma fala ou de falas, quando nós falamos de um estado de perfeição bíblico, levou-se para a perfeição final, que não é o que nós queremos e que não é o que a Bíblia afirma. Então, inicialmente, nós precisamos falar disso. Em específico, eu preciso te dizer que dentro da glorificação e dentro dessa chamada santificação final, os nossos corpos vão ser transformados, serão transformados. E isso é uma verdade bíblica. Então, o primeiro ponto da santificação final é: nossos corpos serão transformados. E onde é que eu vou ver isso? Onde é que tem essa afirmação? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, há uma verdade bíblica. Quando nós entrarmos na santificação final, o que vai nos suceder? O que vai acontecer conosco? Em primeiro lugar, nossos corpos serão transformados. Um outro texto que fala disso, muito interessante, lá no Antigo Testamento, livro de Daniel, se eu puder voltar lá, Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12.
versículo 2, Daniel 12, 2. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. E João, se você quiser também, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Então, a primeira coisa que nós vamos passar, entramos na santificação final, ou seja, na glorificação, o nosso corpo será transformado. Agora, por que ele precisa ser transformado? É o segundo ponto. Por que ele precisa ser modificado? Por que ele precisa ser alterado? Por que ele precisa passar por uma metamorfose? Aqui a palavra é interessante nesse sentido. Porque se durante a nossa vida de santificação progressiva nós passamos por uma metanoia, a transformação da mente, na santificação final nós vamos passar pela metamorfosia ou metamorfose. Eu não sei se essas duas palavras anteriores elas existem, mas a ideia é a metamorfose, a transformação do corpo. Então, nós vamos ter a transformação. Agora, por que é necessário isso? A Bíblia também nos responde. Lá em 1 Coríntios, se nós voltarmos lá, eu não quis ler tudo de propósito, mas 1 Coríntios capítulo 15, volta lá no texto e eu vou te mostrar por que nós precisamos transformar, por que nós precisamos ter o nosso corpo transformado. 1 Coríntios, nós lemos o versículo 51 e nós lemos o versículo 52 e o 53. Então eu vou ler novamente. 1 Coríntios 15, 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, por que nós precisamos de transformação? Porque nós precisamos entrar no reino. E não entra no reino corpo corruptível. Não vai entrar. Não entra no reino corpo com mazelas. Não entra no reino corpo viciados. Não entra no reino corpo maculados, com defeitos. Não. O reino que nós vamos entrar definitivamente e vamos passar o resto, a eternidade, nós precisamos de um corpo imortal e nós precisamos de um corpo incorruptível, ou seja, sem defeitos, sem máculas, sem manchas, sem rugas, sem nada. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que nós precisamos vencer a morte. Nosso corpo sendo transformado em imortal significa que nós vencemos a morte, que é o último de nossos inimigos. Então, nós vamos achar isso também em 1 Coríntios, capítulo 15, só que agora nos versículos 20 e 27. Diz assim, 1 Coríntios 15: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram.
Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Então, o último inimigo que vamos vencer é a morte. Então, nosso corpo torna-se imortal. Então, nosso corpo será transformado, e será transformado porque precisamos ter um corpo incorruptível, sem defeito, sem mácula, sem mancha, para que possamos entrar no reino e também para declararmos de que vencemos a morte, pois Cristo venceu a morte, a primícia, ressuscitou. Com ele nós ressuscitaremos na sequência. Então, por isso temos que ser transformados, porque não vamos entrar no reino divino, espiritual, no reino de Deus, sem essa transformação. Terceira pergunta e terceiro ponto: como será o nosso corpo transformado? E aqui as pessoas às vezes brincam, às vezes viajam, né? E a imaginação é fértil. Como será nosso corpo transformado? A Bíblia dá alguns sinais, mas nela não deixa muito claro, né? Então a gente vai trabalhar em cima do que a palavra de Deus nos revela nesse sentido. Em 1 Coríntios, também capítulo 15, agora versículo 35, nós vamos ver o seguinte: como será o corpo transformado? Alguém, versículo 35 de 1 Coríntios capítulo 15 ainda. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. Preste atenção, às vezes o povo se assusta quando a gente fala isso, mas a ressuscitação e a glorificação, cada um vai ser medido de forma diferente. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que Paulo está tentando explicar e está tentando ensinar aqui? Olha, entre os celestes, ele está dizendo, né? O que são os celestes? O sol, a lua, né? O que está no céu, as estrelas. Ele está dizendo, existem glorificações diferentes, existem glórias diferentes. Cada um vai ser glorificado de uma maneira. E isso às vezes causa uma certa estranheza às pessoas. Mas é isso que Paulo está dizendo realmente. Cada um vai ter uma glorificação. Ele está dizendo até entre as estrelas, ou seja, até aquilo que parece ser igual vai ser diferente. Né? E é por conta de Deus. Agora,
como nós vemos isso? Como é que a gente vai entender melhor isso? Isso aqui tem tudo a ver com a questão dos galardões, tem tudo a ver com o galardão. A salvação, presta atenção, a salvação é obra exclusiva de Deus, é a justificação pela fé. Eu creio no Filho e sou salvo. Eu não faço nada. Mas na glorificação vai ter a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu fui chamado, com o ministério que eu exerci, com as obras que eu realizei, porque as obras elas não nos salvam, mas elas refletem e são reflexos daquilo que Deus fez em mim. Nós batemos nisso em algumas aulas para trás. E você, como evangélico, você tem esse dogma e você tem essa verdade. Nós não pregamos a salvação por obras. Aonde é que as obras vão entrar na nossa vida? Porque a Bíblia diz constantemente: esforça-te para agradar a Deus, use de toda a sua capacidade, use de todo o seu intelecto, use de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de tudo que Deus te deu para realizar as obras. Agora, as obras vão entrar aqui. Elas vão fazer parte do resultado na glorificação. Quer ver? Eu vou te mostrar pessoas que vão ter uma glória que até então maior do que a nossa. Os corpos delas serão transformados de forma muito diferente, talvez, do nosso, por enquanto. Então, eu vou explicar isso por enquanto. Se você for mais para frente, em Hebreus, capítulo 11, versículo 35. Vamos ler, a partir do 35. 11:35 de Hebreus. Diz assim: mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, seus maridos. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. A minha versão, ela talvez não traduza exatamente o que eu queria, mas a versão Almeida, a revista e atualizada, e talvez a NVI traga, porque essa passagem nas outras versões vai afirmar o seguinte: por terem sido alvos de zombaria, açoites, foram acorrentados, mortos, decapitados de todas as formas, e não fizeram uso do resgate. O que é esse resgate? A pessoa começou a pregar Cristo, por exemplo, Paulo pregou Cristo, chegou no final, o governador, o imperador, ele chegou para Paulo e falou: Paulo, se você negar a Cristo, eu não mando decapitar você, eu não mando arrancar sua cabeça. Então, isso era o que eles chamam aqui, não pagaram o preço do resgate. Ou seja, se eles recusassem Cristo, eles não seriam mortos. Mas eles preferiram ser mortos em nome de Cristo. Passaram por todos esses. E a Bíblia, na outra versão, vai dizer que por causa disso, eles terão superior ressurreição. A Bíblia fala esse termo, superior ressurreição. Então, o que é essa superior ressurreição? É para esses que morreram desta maneira, desta forma, dessa variada forma, e não rejeitaram a Cristo. Então, diferentemente de nós, a glória deles, a glorificação deles será superior à nossa, que não vamos talvez passar por isso. Nós não estamos ainda, nós não chegamos naquele estágio de morrer por Cristo.
né? E é diferente morrer por Cristo e morrer pela placa da igreja. Não confunda isso, né? Agora, eu quero só aproveitar e chamar a atenção, porque eu já vi muita gente falando essa frase, e é uma frase que não é bíblica, né? É muito comum porque está nesse texto aqui que nós lemos, então eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho para aproveitar para explicar. É muito comum, e eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo que quando você tem promessa, você não morre, enquanto não se cumpre a promessa. Toma cuidado, porque nós lemos aqui que estes homens morreram antes de que se fosse cumprido as promessas na vida deles, né? Versículo 39. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Então, fecha parênteses, toma cuidado com isso, tá certo? Filipenses, eu preciso mostrar. Então, num primeiro ponto, como é que será o nosso corpo? Nós não temos ideia, mas sabemos pela Bíblia que cada um será glorificado diferente por resultado das obras, tá? Os galardões vão fazer a diferença agora na glorificação. Galardão é aquilo que é a recompensa. A palavra galardão significa recompensa, né? Então Deus diz em várias passagens: por terem feito isso, receberão galardão. Por terem recebido profeta, receberão galardão de profeta, né? Receberão galardão todas as vezes que vocês cuidarem de fulano, de ciclano, de beltrano. Então, a consequência é a recompensa. Filipenses, volta um pouquinho aí. Filipenses, capítulo 3, depois de Efésios, vem Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. O que eu quero chamar a atenção para você agora? Filipenses 3, Paulo novamente está dizendo: olha, você será glorificado, né? Aqui está dizendo: olha, quando Cristo voltar, né, nós vamos subir. Eu não vou entrar aqui na discussão do termo subir, porque dá discussão teológica sobre isso, mas nós vamos para o céu, Nova Jerusalém, corpos glorificados. Mas os nossos corpos, diz Filipenses 3, serão igual ao de Cristo. Em que sentido é isso, né? Porque a glória de Cristo é totalmente diferente da nossa glória. Então, em que sentido? Nós precisamos associar Filipenses 3 a Lucas, Evangelho de Lucas. Volta aí na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 24. Lucas 24 vai trazer um momento que Cristo, depois de ter sido morto, crucificado, ressuscitou, e ele aparece aos discípulos. Quando ele aparece aos discípulos, ele realiza algumas coisas. Então, depois da ressuscitação, algumas coisas serão já nos possível. Então a gente já enxerga no agir de Cristo coisas que poderemos fazer. Tá certo? Então, em Lucas 24, capítulo 24, versículo 30, a Bíblia diz assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Ou seja, aqui é quando ele aparece no caminho de Emaús, né? Ele aparece aqueles que estão desistindo, e aí eles não reconhecem Cristo, né, inicialmente, porque para eles ele estava morto. E aí a Bíblia vai dizer que Cristo estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois o partiu e o lhes deu.
Então, veja bem, Cristo tem, e aqui é muito importante você entender isso. Cristo, quando ressuscitou, ele teve um corpo espiritual. Ou seja, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter corpos espirituais, ou cada um vai ter o seu corpo espiritual. Isso é importante. Por quê? Porque não é simplesmente espírito, né? Porque senão a gente vai cair no erro de algumas heresias que vão vir logo depois na história da igreja, no início, na tentativa de dizer que Cristo nunca teve corpo, que sempre foi uma matéria espiritual. Nós, na verdade, vimos um ser somente espiritual, e isso tem até a ver com o chamado gnosticismo. Mas, em verdade, a Bíblia está dizendo que quando ressuscitarmos, teremos um corpo espiritual, porque Cristo senta à mesa, Cristo caminha com eles. Aqui há um corpo espiritual. Mas não só isso, versículo 36 de Lucas 24. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Olha que interessante. Aí, esses que tiveram contato com o caminho de Emaús foram contar para os discípulos, e nisso os discípulos estão lá, o texto vai falar disso, e aí Jesus aparece. Jesus aparece do nada. A Bíblia não diz que ele bateu a porta, a Bíblia, porque em outras passagens ele tem um corpo humano, mas agora ele tem um corpo espiritual. Ou seja, nós, no nosso corpo espiritual, não vamos precisar mais abrir portas. Nós vamos passar entre as matérias, entre a matéria, né? Então nós vamos passar por paredes, porque Jesus aparece do nada, né? No meio, aonde eles estavam. Então, também é sinal. Então, primeira coisa importante, nós teremos um corpo espiritual. Segundo, esse corpo espiritual não é limitado pelos objetos materiais. Nós vamos poder transitar entre paredes. O mundo material para nós já não é tão impedimento assim, né? Então, viajando um pouco, nós vamos sair daqui e vamos aparecer lá na Austrália, no Japão, vamos aparecer, né? Se a gente quiser. Então, eu estou só exemplificando, tá certo? Lucas 24, 39. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne, nem osso, nem ossos. E como veem, eu tenho. Então aqui confirma de novo. Esse corpo espiritual é um corpo que vai ter carne, vai ter osso, você vai poder tocar, né? Mas o mundo físico já não é impedimento para nós. O mundo material não é impedimento para nós. Lucas 24, 41, 43. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Queridos, nós vamos comer, né? Nós vamos nos fartar de comida. Então esse corpo espiritual, ele vai ter osso, vai ter carne, ele não tem impedimento, né? Nesse mundo físico como nós temos hoje, nós temos que abrir portas, nós temos que pegar carros, né? A gente não vai ter esses impedimentos mais, mas nós comeremos. Então há uma perspectiva nesse sentido. Mais do que isso a Bíblia não traz, né? E é aqui que nós precisamos parar e a gente pode até sonhar, né? Mas a gente não pode ir além disso aqui, ok? Então, nosso corpo será transformado, nós seremos transformados porque precisamos entrar na imortalidade, nós precisamos de um corpo imortal, e esse corpo imortal, após ressuscitarmos, tem alguns sinais,
nós teremos um corpo espiritual que transitará nesse mundo material, na Nova Jerusalém, sem limitações. Né? É interessante também que Jesus mostra, né, para Tomé a cicatriz dos cravos, ou seja, as nossas cicatrizes não vão sumir. Então é muito interessante esses detalhes que às vezes a gente lê e passa despercebido, tá certo? Agora, para finalizar a aula, eu quero dizer para você o seguinte: por que há informação disso tudo na Bíblia? Por que a Bíblia traz essas coisas todas? Porque olha que interessante, a ressurreição vai ser para todos. E quando eu digo ressurreição para todos, todos vamos ressuscitar. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Então, haverá uma ressurreição geral. Só que aqueles que viveram conforme Cristo e aceitaram Cristo ressuscitarão para a vida. E os demais ressuscitarão para a morte. Ou seja, salvação e condenação. Por que a Bíblia traz esses assuntos para nós que somos salvos? Porque olha só que interessante. Quem não crê na mensagem, quem não crê no Evangelho, quem não crê na palavra de Deus, quem não crê naquilo que é pregado e anunciado, nunca vai ter contato com a Bíblia. A não ser que for um historiador, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria das pessoas que não acreditarem na pregação não tem o mínimo contato com a Bíblia. Tem gente que, mesmo abrindo um parênteses, nunca leu essas passagens. Então, por que a Bíblia traz isso para nós? Porque ela sabe que, em primeiro lugar, nós precisamos estar gratos, porque ganharemos um corpo glorificado. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração de tudo aquilo que Deus fez por nós. E em segundo lugar, a Bíblia nos diz que nós precisamos, sabendo qual vai ser o resultado final, tanto para um grupo quanto para o outro, nós precisamos ter misericórdia e compaixão daqueles que ainda não aceitaram a Cristo, e por causa dessa compaixão nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, por isso que isso está na Bíblia. Não é para que a gente se sinta superior, mas é para que a gente entenda que Deus nos resgatou e que quer resgatar muito mais vidas nesse mundo. Deus abençoe, um bom domingo, um bom culto. Hoje é culto de Santa Ceia, né? Nós possamos aí ser mais uma vez fortalecidos em Cristo. Fique com Deus.